Eu quero convidá-los, por favor, já indo direto ao que nos interessa, o que é importante nesse momento, como todas as demais coisas, obviamente, presentes nesse culto, mas eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 4 e nos versículos de 1 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 a 9, será o texto da nossa meditação, da nossa pregação na noite de hoje. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 a 9, diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Que texto maravilhoso, né? Vamos pedir ao Senhor que, como temos feito, Ele nos instrua, fale conosco, nos abençoe, nos corrija, nos aponte saídas, correções, e de modo que sejamos transformados, abençoados, impactados por Ele, pela Sua palavra e pelo Seu glorioso Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos, bendizemos, adoramos e glorificamos, magnificamos o Seu santo nome. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, em mais este domingo, para que nós nos reunamos com os nossos irmãos em Cristo, as nossas irmãs, algumas pessoas que nos honram com as suas visitas aqui nesta noite, mas te agradecemos sobretudo porque o Senhor está presente neste culto, e esse culto nós tributamos a Ti, nós o ofertamos a Ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde que aqui entramos, Senhor, e cumprimentamos o nosso irmão, desde o contexto em que ouvimos preciosas lições na escola bíblica dominical, quando também pudemos agora cantar louvores a Ti, e também todos os demais elementos que envolvem este culto, tudo que temos e somos, nós oferecemos a Ti, nós tributamos a Ti. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco neste momento importante da nossa vida, que é o momento quando nós nos assentamos e ficamos aqui em silêncio para ouvirmos a Sua voz. Ah, Senhor, em meio ao mundo onde há tantas e dissonantes vozes presentes, e sobretudo contrárias aos seus valores, ajude-nos a ouvirmos a sua voz, a sermos por ela tocados, impactados, transformados e abençoados. Obrigado por tudo, fale conosco, mais uma vez é o que nós te pedimos, no nome do seu eterno e santo Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, podem se assentar. Eu gostaria, na noite de hoje, de falar com você sobre o tema Conselhos úteis para uma vida cristã abençoada. Conselhos úteis para uma vida cristã abençoada. Antes de nós fazermos isto, como o fazemos de praxe, nós queremos dar uma brevíssima, muito curta introdução à Epístola aos Filipenses, alguns elementos bem introdutórios e bem básicos.
A epístola aos Filipenses, ela é conhecida pelos estudiosos, pelos teólogos, por pastores, por pessoas que costumam estudar esse texto. Ela é conhecida como uma das epístolas da prisão, porque Paulo a escreveu durante a sua prisão, ao que tudo indica, em Roma. Paulo, meus irmãos, ele esteve em Filipos durante, segundo muitos estudiosos, a sua segunda viagem missionária, e ali no contexto dos anos 49 ou 50 depois de Cristo, e ele esteve acompanhado de outros irmãos, por exemplo, Silas, Timóteo e talvez também Lucas, como um texto de Atos nos dá a entender. Filipos era uma conhecida colônia romana e que foi, por sua vez, essa porta de entrada do Evangelho na Europa. Portanto, foi um lugar muito importante em termos evangelísticos, em termos missionários, para a penetração do Evangelho na Europa e, a partir de então, para outras localidades daquilo que seria depois chamado, seria compreendido como Europa. Mas quando nós falamos particularmente sobre Filipenses, por que Paulo escreve esta epístola, né? Ele escreve, sobretudo, dentre tantas outras razões, Paulo escreve Filipenses com dois propósitos principais em mente. O primeiro deles, agradecer aos filipenses pelo cuidado que eles tiveram com ele durante a sua prisão, e segundo, também para exortá-los a perseverarem no amor, na humildade, na santidade e também nos demais valores e nos demais princípios cristãos. Poderemos citar, é claro, outros objetivos, outros propósitos, mas nós queremos situar isso de forma bem breve na nossa introdução. E no final da sua epístola, no capítulo 4, trecho do qual nós acabamos de ler, Paulo apresenta então uma série de conselhos, uma série de recomendações e uma série, digamos, de sugestões para os cristãos filipenses, conselhos estes que eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje. Eu quero compartilhar com vocês 12 conselhos úteis para vivermos uma vida cristã abençoada, conselhos estes que nós podemos aprender a partir da leitura do estudo de Filipenses, capítulo 4, versículos 1 a 9. Então vamos, sem delongas, diretamente a esses conselhos paulinos e também, por que não dizer, divinos, visto que ele escreve sob inspiração, e aquilo que ele escreve à igreja de Filipos, sem dúvida alguma, tem muito a agregar, a acrescentar para a nossa vida enquanto cristãos desta comunidade cristã aqui local. Mas o primeiro conselho que Paulo dá aos filipenses, e que eu percebo, entendo que também faz sentido para mim e para a sua vida, também é um conselho que se nos aplica, é este: os cristãos devem permanecer firmes no Senhor. Parece até óbvio, né? Mas devemos falar essas obviedades, não importa se são óbvias ou não, se são bíblicas, devemos sempre ensiná-las com coragem, com ousadia, com a graça de Deus. E esse primeiro conselho, sobretudo nos tempos difíceis que nós vivemos, eu diria que é um conselho muito bem-vindo. Isto é, os cristãos, eles devem permanecer firmes no Senhor. Acompanhe comigo o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, porque ele escreve estando preso, daí o porquê da saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. E aí ele diz: permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Esse primeiro conselho de Paulo, como eu já disse mais ou menos em outra ocasião, particularmente, ele me é muito tocante e muito emocionante. Porque veja bem, quem precisava de conselho, quem precisava de recomendações, quem precisava de ajuda, quem precisava de intercessão, quem precisava de um apoio em todos os sentidos, era Paulo. Ele estava preso, ele está preso por causa do Evangelho. E se ele de fato está preso em Roma, como muitos estudiosos dão a entender, então ele está, guardadas as devidas proporções, caminhando para os momentos finais da sua vida, que estarão ali mais explícitos, por exemplo, na segunda epístola de Timóteo, que não é ainda aqui o caso, mas ele está caminhando para essa direção.
E mesmo estando num cenário, num contexto tão adverso quanto este, Paulo, sem a menor dúvida, com o auxílio da graça de Deus, ele encontra ainda condições para aconselhar, para encorajar, para estimular os crentes filipenses. Ele precisando de ajuda numa prisão, é ele quem ajuda os crentes ali de Filipos. Então isso é uma coisa que eu julgo particularmente tocante, emocionante e muito importante nesse texto. Bem, mas Paulo diz, permaneçam firmes. A expressão permaneçam firmes que ocorre aqui nesse versículo, ela vem de um verbo grego que é o verbo steko, né? Steko significa, entre outras coisas, nesse contexto, significa estar firmemente comprometido em termos de convicção e crença. Estar firmemente comprometido com algo ou com alguém em termos de convicção e crença. Então, desse modo, permanecer firme no Senhor significa estar firmemente comprometido com o Senhor em termos da nossa fé e da nossa confiança depositadas nele. E isso é muito importante, porque, meus irmãos, as nossas adversidades podem ser grandes, os nossos problemas podem ser muitos, as nossas tribulações podem ser às vezes maiores ou menores, mais intensas ou menos intensas, mas a despeito de tudo isso, permaneçamos firmes no Senhor, continuemos a viver uma vida comprometida com o Senhor, com seus valores e com a sua palavra, a despeito das prisões, tribulações e dificuldades que não apenas Paulo, mas também os crentes de Filipos enfrentavam, e que eu e você frequentemente enfrentamos também. Em meio a tudo isso, permaneçamos firmes, convictos com a nossa fé, com a nossa confiança na pessoa e obras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É uma primeira palavra encorajadora, um primeiro conselho muito bem-vindo e muito importante do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Este primeiro conselho é acompanhado de um segundo conselho, que é o seguinte: os cristãos devem viver em harmonia. Os cristãos, eles devem viver em harmonia. Primeiramente, devem permanecer firmes no Senhor, em termos de crença, de convicção, de fé, e depois disso, eles devem viver uma vida harmônica. Uma vida harmônica. E por que será que Paulo diz uma coisa, mais uma vez, eu diria um tanto quanto óbvia? Ele está dizendo, cristãos, vivam em harmonia. Parece muito óbvio, né? Como quem diz, não, eles devem viver brigando. É claro que devem viver em harmonia, mas por que será que Paulo diz isso? Porque a igreja, como temos dito repetidamente aqui, é composta de seres humanos. E seres humanos, eu não sei se vocês sabem, mas às vezes se estranham. Às vezes se estranham, mas crentes também, pastor, crentes também, né? Às vezes se estranham, um diz uma palavra de um jeito, um diz A, o outro entende B, o outro já interpreta C, aí com jeito você tem que pegar ali e falar, meu irmão, não foi isso que eu quis dizer, de qualquer forma me perdoe e tal. Crentes, antes de serem crentes, são seres humanos, e como tais, são dotados de N problemas resultantes da queda adâmica. Então, olha o que Paulo diz, Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 3, parte A. Olha o que ele diz sobre servas de Deus, olha só. Filipenses 4, versículos 2 e 3, parte A. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Olha que interessante. Perceba que a igreja de Filipos também tinha os seus problemas. Talvez não eram tantos e tamanhos como aqueles presentes em Corinto, mas eram problemas. E no presente caso, meus irmãos, o problema era o relacionamento conflituoso que havia entre duas irmãs em Cristo, chamadas Evódia e Sintique. Essas irmãs tinham algumas diferenças, e Paulo pede a um irmão da igreja, cujo nome não é revelado, nós não sabemos exatamente quem é. Paulo pede que este irmão ajude essas irmãs a se acertarem. Paulo pede a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia. E aqui, essa expressão, vivam em harmonia, aqui usada,
ela vem de uma expressãozinha grega que é autofronem, que significa, em outros termos, pensar o mesmo, pensar da mesma forma, ter uma mesma opinião, estar em concordância e, portanto, viver em harmonia, que é a tradução última, resultante desse processo de pensamento que nós encontramos em traduções como, por exemplo, a NVI. Em outras palavras, Paulo diz que o desentendimento entre as irmãs Evódia e Sintique deve ser resolvido. Meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, por sua vez, como muito bem sabemos, ele é composto de vários membros, por vários membros. E esses membros, em que pesem as suas diferenças, eles devem buscar viver em harmonia. Devemos nos esforçar por mantermos a paz e a harmonia no nosso meio. É evidente que, como nós mencionamos, e isso é sabido, sobejamente sabido de todos nós, vivemos com pessoas com culturas distintas, com cosmovisões distintas, criações distintas, né? Com todo um background, com toda uma formação mental, teológica, às vezes religiosa, cultural, cristã, financeira, dentre tantas e tantas e tantas outras. Aí você pega essas pessoas, não importa assim maior número, menor número, você as reúne num determinado espaço como este, e dependendo, conversa vai, conversa vem, diálogos vão, diálogos vêm, as diferenças são acentuadas, e é importante entendermos que somos seres diferentes. Claro, somos seres singulares, nem por isso mais importantes do que outros, não é isso que eu estou destacando, mas estou realçando que cada um de nós tem a sua singularidade, mas estas singularidades não podem se transformar de jeito nenhum em inimizades. Portanto, que Deus nos ajude, que nos dê graça, que nos dê discernimento, que nos dê traquejo, que nos dê condições, que nos dê amabilidade, que nos dê tolerância, para que nós lidemos com estas situações díspares, conflitantes, entre outras, que mais cedo ou mais tarde, infelizmente, se manifestam também no meio do corpo de Cristo. Isso havia na igreja de Filipos, isso havia na igreja de Corinto, isso havia na igreja de Tessalônica, isso ocorre em tudo o que é igreja, e por que não haveria de ocorrer eventualmente, por exemplo, nesta igreja? Mas que Deus nos dê graça e condições, amor, para lidarmos com todas estas pessoas e situações, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? O segundo conselho nos conduz a um terceiro, que também é importante. O terceiro conselho de Paulo para os cristãos de Filipos, e também para nós, muito importante esse conselho, como são todos os outros, mas o terceiro conselho é: os cristãos devem lutar juntos em prol da causa do Evangelho. Os cristãos devem lutar juntos em prol da causa do Evangelho. Observe o que diz Filipenses 4, versículo 3, parte B. Pois lutaram ao meu lado. Perceba que Paulo estava falando sobre Evódia e Sintique. Evódia e Sintique não eram carnais, eram crentes. E olha o que ele diz na continuidade então, Filipenses 4, 3b. Ele diz que Evódia e Sintique lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, apesar disso se estranharem em algum momento no seio da igreja. Mas eram irmãs, eram mulheres de Deus, mas tiveram ali algum tipo de conflito, algum tipo de problema. Com Clemente e meus demais cooperadores. Olha o que Paulo diz aqui, que é muito interessante. Aqui, meus irmãos, essa expressão lutar ao meu lado, ela vem de um verbinho grego, sinatleo, que significa lutar com, combater com. É um verbo que ele era usado normalmente em contextos bélicos, em contextos militares, em contextos, por exemplo, de guerra. Ele era usado tanto no contexto de guerra, entre exércitos rivais, entre inimigos ali num combate, mas ele também é usado aqui nesse contexto específico, quanto aos nossos sentimentos que devem se unir em prol de uma determinada causa, a causa do Evangelho. A causa do Evangelho. Duas verdades, a partir do trecho do versículo que lemos, duas verdades, pelo menos, elas devem ser ditas aqui sobre esta causa do Evangelho, acerca da qual Paulo fala.
Primeira verdade: a causa do Evangelho é árdua. A causa do Evangelho é árdua. A causa do Evangelho, meus irmãos, não é descrita como uma casa de repouso, como uma colônia de férias, como um parque de diversão ou como um retiro. A causa do Evangelho é retratada como uma luta, como um combate, como algo que exige esforço. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, contribuir em prol do Evangelho, propagar o Evangelho, é algo que exige o nosso esforço, a nossa labuta, arregaçarmos as mangas e irmos para cima, como costumamos dizer, em prol do nome de Cristo, dos valores de Cristo e do Evangelho, do reino de Cristo. Mas é algo que exige esforço. Isso aponta para uma segunda verdade: a causa do Evangelho exige cooperação humana. Cooperação humana. Paulo diz que as irmãs em Cristo, Evódia e Sintique, um tal de Clemente e outras pessoas cooperaram com ele na causa do Evangelho. Sabe o que isso quer dizer? Isso significa que a causa do Evangelho não é a causa de uma só pessoa. Não é a causa só do pastor, a causa só do teólogo, ou a causa só do líder da igreja, a causa do ministro do louvor, e assim por diante. A causa do Evangelho é uma causa que deve ser abraçada por todos os membros da igreja de Cristo. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade quanto ao apoio, quanto à defesa, quanto à divulgação e quanto à proclamação do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho não é formado por uma única pessoa, ele é formado por muitas pessoas, que têm culturas distintas, que às vezes se estranham, como uma tal de uma Evódia, de uma Sintique aqui, e como também ocorre no nosso meio, mas que Paulo diz, foram muito importantes, porque ao meu lado essas irmãs lutaram em prol do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, meus irmãos, a causa do Evangelho não é uma causa apostólica só minha, não. É Paulo que faz o Evangelho, sou eu que faço as coisas acontecerem. Eu não prego o Evangelho sozinho, eu preciso de cooperação, não só divina sobretudo, porque se Deus não der graça, se Deus não der condições, se Deus providencialmente não agir, não conseguimos pregar o Evangelho, mas ele diz, eu também preciso de pessoas humanas para, juntamente comigo, contribuírem na pregação, proclamação, divulgação e vivência do Evangelho. Assim como uma andorinha só não faz verão, um crente só não dá conta de defender o Evangelho. Todos nós, com a graça de Deus, com a coragem que Deus nos dá, devemos nos responsabilizar por pregar o Evangelho, por defendê-lo em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? É muito importante Paulo dizer isso, porque ele não se vê como uma pessoa única na defesa disso. Ele se vê necessitado da ajuda de muitos e muitos irmãos em Cristo. Esse ponto é muito importante. Isso nos leva a um quarto conselho muito importante para nós, sobretudo para nós, que é este: os cristãos devem estar cientes de que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Olha que coisa boa. Os cristãos devem estar conscientes de que os seus nomes estão escritos, estão registrados no livro da vida. Filipenses 4, versículo 3, parte C, a última parte do versículo 3 diz, os seus nomes estão no livro da vida. Quando eu olho para isso, eu penso, Deus é gracioso. Sobre quem Paulo está dizendo aqui no contexto? Quem? Evódia, Sintique. Sabe as irmãs que estavam tendo conflitos? Pois é, não é porque tem conflitos que elas vão para o inferno, elas são salvas. Ele está dizendo, sabe essas irmãs que estão tendo rusguinhas? Elas têm problemas como todo homem e mulher de Deus tem, mas elas são crentes. Cuidado para não achar, aquele irmão porque fez aquilo, aquela irmã porque fez aquilo, aquele lá é um carnal, já perdeu a salvação, aquele vai para o inferno. Paulo diz, Evódia, Sintique, aquelas irmãs que tinham conflitos e problemas, Clemente, os meus cooperadores, sabe o que acontece com eles? Os seus nomes estão escritos, registrados no livro da vida. Eles têm problemas, como Evódia e Sintique, por exemplo, mas não somos salvos pelos nossos méritos, somos salvos pela graça de Deus em Cristo.
Olha que coisa maravilhosa, olha como o evangelho é algo gracioso, né? Mesmo irmãs que você reputaria aí, essas irmãs aí eu não sei não, né? Paulo diz, cuidado para não fazer um juízo precipitado sobre as pessoas, somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Mesmo pessoas salvas pela graça, às vezes não fazem aquilo que deveriam fazer, às vezes fazem aquilo que não convém fazer, e não estou justificando pecados, longe de mim tal coisa, mas estou dizendo que somos salvos, como sempre fomos, como sempre seremos, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, a expressão livro da vida, em Filipenses 4, 3, parte C, se refere a um livro onde consta o registro dos nomes das pessoas que estão destinadas ao paraíso ou à vida eterna. A meu ver, essa linguagem é metafórica, né? Porque Deus não precisa de um livro. Eu não creio que exista um cartório no céu com anjos tabeliães que batem ali o carimbo ou algo do gênero. Eu creio que essa é a linguagem do livro da vida. O livro da vida é real, mas não precisa, e a meu ver não deve ser entendido literalmente, porque se Deus é onisciente, né, por que um Deus onisciente precisaria de um livro nesse aspecto contendo os nomes dos salvos pela graça mediante a fé em Jesus? Bem, mas essa imagem do livro da vida, ela é extraída dos costumes da antiguidade. Sabe-se que nas cidades antigas, os nomes dos nascituros, isto é, dos cidadãos já nascidos, é claro, eles eram incluídos em um registro onde eles permaneciam até o momento da morte do indivíduo. Isso equivale, no nosso contexto brasileiro, àquilo que nós chamaríamos de certidão de nascimento, que é emitida, por exemplo, no cartório quando nós nascemos. Já após a morte, os nomes dessas pessoas eram cancelados do livro dos vivos, o que equivale, mais uma vez, no nosso contexto brasileiro, à certidão de óbito que é emitida quando nós falecemos. Existe, como nós muito bem sabemos, uma grande discussão entre os teólogos, entre os exegetas, entre os biblistas, sobre se o nome de alguém pode ou não ser riscado do livro da vida, no sentido da pessoa poder perder a sua salvação ou não. Esta é uma das grandes discussões exegético-teológicas presentes, por exemplo, quando o assunto envolve essa ideia do livro da vida. Ao que tudo indica, existem evidências no sentido de que o nome de um cidadão ele pudesse ser removido do registro da sua cidade natal, mesmo antes da sua morte, caso ele tivesse sido condenado, por exemplo, por algum crime, sem que ele tivesse morrido. Então a grande pergunta é, ora, se esse dado histórico, ele também pode ser aplicado a um contexto espiritual, então, o nome de uma pessoa ele pode ser riscado do livro da vida. Aliás, é isso, exatamente isso, que Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, dá a entender, quando é dito o seguinte, ao anjo da igreja de Sardes, o texto diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Bem, se o vencedor não terá o seu nome riscado do livro da vida, então isso significa, ou isso permite-nos pensar, que o contrário também seja verdade. Isto é, que o perdedor terá o seu nome riscado do livro da vida, correto? Se o vencedor não tem o seu nome riscado do livro da vida, a lógica contrária é que o perdedor terá o seu nome riscado no livro da vida. Seja como for, o fato é que Deus é onisciente. E sendo onisciente, ele conhece perfeitamente aqueles indivíduos que perseverarão na fé em Cristo até o final de suas vidas, e portanto, essas pessoas, os perseverantes na fé por meio da graça, têm os seus nomes registrados no livro da vida. Essa é uma promessa que Deus nos dá. Se nós perseveramos na fé, obviamente não pelos nossos méritos, mas pela graça, pelo favor, pelas condições que o Deus gracioso nos dá, se nós perseverarmos na fé em Cristo até o final de nossas vidas, então podemos ter a certeza de que Deus graciosamente terá colocado o nosso nome no livro da vida.
Os méritos não são nossos, nós não merecemos. Os méritos é de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os méritos é sempre do Senhor Jesus, do Deus Trino, e jamais meus ou teus, jamais nossos. Isso nos leva para um conselho adicional e complementar a esse, quando Paulo dá então esses conselhos tão importantes, práticos, mas profundos, muito relevantes para a igreja de Filipos. E o quinto conselho é: os cristãos devem sentir alegria constante no Senhor. Aqui é uma expressão mais difícil, hein? Sentir alegria, tudo bem, alegria constante, mas calma que ele complementa explicando, no Senhor. Então os cristãos, mais uma vez, devem sentir alegria constante no Senhor. Acompanhe comigo, por favor, Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Que texto maravilhoso. E de novo, que não entra na minha cabeça, né? Modo de dizer, força de expressão. Quem dá esse tipo de conselho é uma pessoa que estava presa. O sujeito está preso, a situação está difícil, pode talvez não sair de lá vivo, poderia estar triste, abatido, desanimado, dizendo: eu não vou dar conselho para ninguém, eu aqui estou precisando de ajuda. Esses filipenses, ninguém veio até aqui me ajudar, o que não é verdade, eles ajudaram Paulo, vamos deixar bem claro e sermos honestos. Mas o sujeito está preso, e em vez de se entregar ao desânimo, ele diz: vocês que estão soltos, alegrem-se no Senhor. Eu vou dizer de novo, alegrem-se. Paulo é meio fora da curva, né? É só a graça de Deus para fazer isso na vida de alguém. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a providência de Deus, é o agir de Deus, é o amor de Deus. Só Deus pode fazer isso na vida de alguém. Agora, nós aprendemos aqui, meus irmãos, neste breve, mas lindo versículo de Filipenses 4:4, nós aprendemos nele 4 importantes verdades sobre a alegria. Só neste versículo, 4 importantes verdades sobre a alegria. Primeira verdade: a alegria é uma ordem. Perceba que o verbo alegrar, ele aparece aqui no modo imperativo, e portanto, alegrar-se é uma ordem, é um dever que compete ao cristão obedecer. Eu devo me alegrar em Cristo, né? Paulo, ou Deus por meio de Paulo, não diz que isso eu posso escolher ou não fazer, ele diz que há uma ordem, é um imperativo. Cristãos devem se alegrar em Cristo. Eu pergunto, você está alegre em Jesus? Perceba a minha pergunta, eu não disse se você está alegre porque o seu time do coração ganhou ou não. Vai Corinthians, vai Palmeiras, alguma coisa do gênero, vai São Paulo, para alguns, aqui, para outros tantos também. Não é isso. Não é se você está alegre porque uma série de Pix caíram aí na sua conta. Não é se você conquistou um trabalho, graças a Deus, como alguns irmãos, para os quais Deus abriu uma porta, e glórias a Deus. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: você está alegre em Cristo? Estar alegre em Cristo, isso é uma ordem. Não é para você, eu vou ver se eu penso ou não em me alegrar em Deus, eu não estou com muita vontade. O preso, Paulo diz: alegrem-se, alegrem-se. Segunda verdade: a alegria envolve todos os cristãos, não é para o pastor, não é para o ministro do louvor, não é para os irmãos que cantam aí, felizes, alegres e tal, para as crianças que têm as aulas com as professoras e ficam ali felizes, saltitantes, todas alegres com as lições de Deus, bíblicas e maravilhosas. Meus irmãos, a segunda verdade é que a alegria envolve todos os cristãos. O verbo alegrar está no plural, alegrem-se, e por isso a alegria é algo que diz respeito a todos nós cristãos. É uma ordem de Paulo, claro que pelo Espírito Santo, que assim escreve, para a igreja de Filipos, para a igreja evangélica Jaboque, para todos os cristãos de todas as igrejas, de todos os contextos e de todos os tempos. É um dever, e é um dever para todos nós nos alegrarmos diante do Senhor. Terceira verdade: a alegria deve ser algo constante. Olha só, a alegria não é apenas um dever, não é apenas para todos, mas é algo que deve ser algo constante.
Perceba que o verbo alegrar, né, que nós aqui mencionamos, ele é acompanhado de um adjetivo grego, o adjetivo pantote, que significa sempre, em todos os momentos. Quem escreve isso é alguém que está preso e que pode morrer a qualquer momento. O que ele diz? Devemos estar alegres em todos os momentos. Eu confesso, meus irmãos, que quando eu li esse texto e comecei a pesquisá-lo mais a fundo, eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu acho que eu estou um pouco em débito diante destas situações. Sobretudo, tendo perdido minha mãe recentemente, em 4 meses e pouco, Senhor, há momentos em que eu não consigo ter essa alegria, a tristeza vem, o desânimo vem, eu não vou ser hipócrita e dizer que está tudo bem, porque muitas vezes não está, mas quando eu li o texto com mais atenção, Deus me explicou, como nesse item que nós acabamos de ler, que essa alegria não envolve essas contingencialidades da vida, elas estão além delas. Isso envolve a quarta verdade. Por fim, a quarta verdade é: a alegria deve estar fundamentada em Cristo, não é nas minhas perdas e ganhos, não é se eu recebi mais ou melhor ou pior salário, não é se tudo vai bem ou mal na minha casa, não é se tudo dá certo ou dá errado, não. A minha alegria deve estar fundamentada numa pessoa, e numa pessoa que não está sujeita a mudanças de variações ou às intempéries deste mundo, e essa pessoa é o Deus bendito que atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu devo me alegrar nele. Perceba, meus irmãos, em quarto lugar, que o verbo alegrar, ele tem como seu complemento a expressão no Senhor. Alegrem-se. Em quem? Em que contexto? No Senhor. Paulo está dizendo aos cristãos filipenses que Cristo, preste bem atenção, e não os prazeres ou as coisas deste mundo, por exemplo, as nossas perdas, no meu caso a perda de um parente, de um ente querido, ele está dizendo não é isso, mas é Cristo que deve ser o fundamento, a base e o sustentáculo da sua alegria. Não são pessoas, não são circunstâncias, não são oscilações da bolsa, não é a política, é Cristo que deve ser o fundamento da alegria dos cristãos. Aí é que eu posso entender porque uma pessoa presa e que pode morrer a qualquer momento, jubilosamente diz: alegrem-se no Senhor. Eu vou dizer de novo para vocês: alegrem-se. É alguém que tinha a sua alegria centrada em Cristo, fundamentada em Cristo, porque se ele fosse fundamentar a sua alegria nas suas circunstâncias, ele choraria. Mas os olhos de Paulo não estão depositados ali no cárcere onde ele estava. Os seus olhos e a sua esperança estão fixos em Jesus Cristo de Nazaré, que enche o coração dele de alegria e que permite que ele dê esse conselho tão abençoado, tão frutífero, tão fora da curva para aquela igreja de Filipos. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, que nós nos alegremos no Senhor. Eu sei que a luta pode estar dura para você. Você pode ter perdido entes queridos, como eu há pouco tempo, pode ter perdido o emprego, pode ter perdido a saúde, pode ter perdido a compreensão de muitas pessoas, talvez muitas delas seus familiares, que falaram uma série de inverdades a seu respeito, porque não entenderam bem aquela história em que você se encontrou. Podemos talvez estar tristes por N situações, mas Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos orienta a estarmos alegres em Cristo. Fixe os seus olhos em Cristo, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé, olhemos para Ele, amém. Sexto conselho, também aprendo nesse texto, que os cristãos devem ser pessoas reconhecidamente amáveis. Aprendemos um pouco sobre isso na escola dominical. Se você veio e ouviu algo importante que o nosso irmão Bruno disse, sobretudo, a respeito de 1ª e 2ª Tessalonicenses, se você reparou bem naquilo que ele ensinou, um dos pontos que ele mencionou foram esses, relacionados ao amor. Então, sexto conselho, os cristãos devem ser pessoas reconhecidamente amáveis. Não basta sermos amáveis, temos que ser reconhecidamente amáveis. Não adianta você ter o amor e guardar para você, ninguém vê que você é uma pessoa que ama, é um escondidinho de amor. Né? Cadê? Está ali, ó. Ninguém vê, mas está ali. Tem irmãos que tem um escondidinho de amor, escondidinho de afeto, né? Ama, mas não prova para ninguém, não demonstra para ninguém. Não, olha o que Paulo diz, Filipenses 4, versículo 5, parte A:
seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não adianta ter um amor às ocultas, né? Um amor camuflado, um amor muqueado, como diriam outros. Não, o amor, ele tem que se expor. Não apenas diga que ama, mostre esse amor, do jeito que for possível, né? E aqui, meus irmãos, o termo amabilidade, ele vem de um termo grego que é epieikes, nome bem meio estranho, né, meio feio, epieikes, que significa gentileza, espírito tolerante, significa a qualidade de fazer concessões a alguém, por exemplo, apesar dos fatos que podem sugerir razões para uma diferente reação. Ou seja, a pessoa fala mal de você e fala, e aí se você tem epieikes, amabilidade, você é tolerante, você reage de uma forma inesperada. Poxa, eu falei tão mal do irmão, eu esperava que quando ele se encontrasse comigo, ele desse aquelas bordoadas que eu ia perder o rumo de casa. Eu não entendi nada, ele foi tão afável, foi tão carinhoso, foi tão cortês, foi tão educado, foi tão bondoso. Eu não entendi até agora o que se passou com aquele irmão. É porque ele tem epieikes, essa gentileza, essa tolerância, esta concessão. Ele até concede ao outro, né, que o outro fale, dê as suas razões. Ele até entende que ele está com a razão e sabe que está com a razão, mas em nome do amor cristão, ele permite ser caluniado, detonado, difamado. Ok, é isso mesmo? Deus abençoe você, sua família, todo mundo. Não, mas você é isso, aquilo. Ok. E você é uma bênção de Deus. Deus abençoe você, sua família e todo mundo, tá bom? Deus te abençoe. Ok. Ele não dá na mesma moeda. Ele não tem espírito beligerante e revanchista. É diferente. Meus irmãos, o cristão que é amável é uma pessoa gentil, é uma pessoa tolerante, é uma pessoa que faz concessões ao outro, como nós dissemos, mesmo não concordando com a opinião do outro. A visão dele é muito complicada, me soa anti-evangelical, anticristã, contraproducente, mas em nome do amor, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui, se eu puder ser útil, se eu puder ajudá-lo, enfim, conte comigo, e assim por diante. Essa pessoa, meus irmãos, que tem epieikes, não é beligerante, não é briguenta, não é causadora de confusões e de problemas, é uma pessoa amável, é uma pessoa cortês, é uma pessoa gentil com as outras pessoas. Olha que coisa interessante. Conselhos importantes que Paulo dá para uma igreja que, mais uma vez, aparentemente não tem tantos problemas quanto a igreja de Corinto, mas tem ali as irmãs que têm problemas, irmãos, sempre tem, né? Onde há ser humano, sobretudo nesse contexto pré-glorificado, pré-eternidade e pós-queda, onde existem seres humanos, nunca se esqueça disso, sempre haverá problemas. Não tem jeito, sempre haverá. 7º conselho, os cristãos devem estar cientes, mas olha que coisa maravilhosa, olha que bálsamo que Paulo nos dá. Os cristãos devem estar conscientes, em 7º lugar, o 7º conselho, devem estar conscientes ou cientes da presença do Senhor no seu dia a dia, e também devem estar cientes da proximidade da segunda vinda do Senhor. Duas coisas aqui. Devem estar conscientes ou cientes da presença do Senhor no seu dia a dia e da proximidade do Senhor na sua segunda vinda. Duas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 5, parte B, diz: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Aqui, para variar mais uma vez, os estudiosos, os exegetas, os biblistas, os teólogos, têm divergido a respeito do significado dessa expressão, perto está o Senhor. Aqui nós temos um advérbio grego, que é o advérbio engis, que é traduzido como perto, e ele pode ter dois sentidos, daí o porquê dos estudiosos divergirem entre si quanto ao seu significado. Engis, ele pode ter um sentido tanto locativo, de proximidade no local, né, a proximidade espacial, de alguém estar perto de alguém. Ele também pode ter, por outro lado, um sentido temporal, de um evento ou de algo, de alguém que está, por exemplo, para chegar,
está prestes a vir, breve deverá vir, por exemplo. Então, esse sentido duplo está presente no advérbio grego enguis. Então, olha que interessante o que Paulo está dizendo. Paulo não esclarece o sentido do advérbio aqui. Talvez porque ele queira ser propositadamente ambíguo, para que os cristãos entendam essas duas coisas. O Senhor está perto de mim, mas ao mesmo tempo está perto na sua segunda vinda. Olha que coisa. Ele está perto em todos os sentidos, então não se preocupe. Então vamos lá, no sentido locativo, perto está o Senhor, significa que o Senhor está conosco no nosso dia a dia, fazendo-nos companhia. Isso significa que o Senhor, meus irmãos, está sempre presente, inclusive em meio às nossas adversidades e lutas diárias. Deus não está distante de nós, como por exemplo no problema da igreja, com Evódia, com Sinti, que havia uma falta de harmonia, havia alguns problemas, mas mesmo em meio aos problemas locais, Paulo dá uma palavra de ânimo e de conforto. Ele diz: Deus não está longe de nós, Deus está perto de nós. É um sentido locativo. Já no sentido temporal, perto está o Senhor, significa que a segunda vinda de Jesus está próxima, ou seja, Jesus voltará em breve. Portanto, como a volta de Jesus se aproxima, então nós devemos permanecer firmes no Senhor, devemos viver uma vida de harmonia uns com os outros, como exemplo contrário de Evódia e Sintique, e assim por diante. Mas, seja lá qual for o sentido exato que Paulo tenha tido em mente ao escrever a expressão perto está o Senhor, os dois sentidos de perto são igualmente possíveis. Sendo assim, é verdade, por um lado, que o Senhor está perto de nós no nosso dia a dia, mas também é igualmente verdade que a volta de Jesus está próxima. Portanto, meus irmãos, tenhamos consciência dessas duas verdades bíblicas. Deus está perto de nós, mas a sua segunda vinda também se aproxima, e nós glorificamos a Deus por essas verdades bíblicas, por essa dupla verdade bíblica. Deus está perto de mim e de você, e está perto também de vir para nos buscar. Amém? Oitavo conselho: os cristãos não devem viver uma vida pautada pela ansiedade. Aqui nós temos já um conselho negativo, em termos daquilo que nós não devemos ter na nossa vida. Então, o oitavo conselho diz que os cristãos não devem viver uma vida pautada pela ansiedade. Não quer dizer que não teremos momentos isolados ou pontuais de ansiedade. Que ser humano não tem? Se você é ser humano, vivendo num contexto pós-queda, basta existir para mais cedo ou mais tarde ter ansiedade. Não é esse o ponto. O problema é a pessoa que vive naquela, como as pessoas dizem, naquela neura. Vivem ansiosas, não é uma coisa pontual, já é o hábito, é o costume dela. Quer dizer, se ela não ficar ansiosa um dia, ela ficará ansiosa por não ter ficado ansiosa um dia. Tamanha é a ansiedade na sua vida. Poxa, hoje eu não fiquei ansioso, tem algo errado. Aí ela fica ansiosa por não ter ficado ansiosa naquele dia. Claro que eu estou exagerando de propósito. Veja o que Paulo diz em Filipenses 4:6, parte A. Não andem ansiosos por coisa alguma. Que palavra maravilhosa, sobretudo para os dias difíceis em que todos nós vivemos. É problema político, é na Turquia, ali justamente nos limites, ali na fronteira entre a Turquia e a Síria, mais de 24 mil, 25 mil pessoas mortas por enquanto. Quantos corações despedaçados, famílias assim por diante. Problemas que nós temos no Brasil, políticos, sociais, no mundo, com tantas coisas estranhas e bizarras ocorrendo à nossa volta, que nos provocam cada vez mais insegurança. E num mundo de inseguranças, o que é normal as pessoas fazerem? Se sentirem ansiosas. Meu Deus, como será o dia de amanhã? E a política, e a questão social, e o problema de emprego, e o dólar aumenta, e o barril do petróleo, e várias empresas estão saindo do Brasil, estão fechando as portas, estão decretando falência. Meu Deus, agora é as americanas, aí depois a Livraria Cultura, e não sei mais quem, fica todo mundo preocupado. Isso gera ansiedade. Mas parece que Paulo, ele está bem na contramão da história. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma.
Ele não cita exemplos, ele generaliza, ele diz: nada deve causar-lhes ansiedade, no sentido de viver ansioso, né, ou andar ansioso. E aqui, meus irmãos, a expressão andar ansioso, ela vem do verbo grego merimnao. E merimnao significa estar apreensivo, ter ansiedade, e estar ansioso. E uma outra definição que o dicionário de grego dá, que é muito interessante, é estar indevidamente preocupado. O indevidamente, num dos mais importantes dicionários de grego, ele aparece entre parênteses. Merimnao tem um sentido de estar preocupado indevidamente com alguma coisa, ou seja, não era para você se preocupar com isso. Isso é coisa pequena, é coisa simples, é uma coisa mais trivial, é mais básica. Não é que não seja importante, não é isso, mas assim, ela não pode tomar esse vulto que está causando de ansiedade e de preocupação no seu coração. Esse é o sentido aqui do termo grego. E a ansiedade, meus irmãos, podemos dizer que a ansiedade é aquele estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela vivência antecipada de uma situação desagradável ou ameaçadora. É aquele desconforto psíquico, é aquela perturbação mental causada, por exemplo, pela incerteza quanto a um evento futuro. Por isso que o nome em português é pré-ocupação. Você pré antes de ocupação, ou seja, você se ocupa antes com algo que nem ainda aconteceu. Não, mas e se acontecer aquilo? Mas não aconteceu. Não, mas e se o fulano? Mas espera aí, não aconteceu nada. Não, mas eu acho que, então, a gente se ocupa de forma ansiosa com algo, ou com alguém, ou com um conjunto de circunstâncias que nem ainda ocorreram. Daí o porquê de uma das definições do dicionário de grego para merimnao é estar indevidamente preocupado. Não era para você estar preocupado com isso. Olha que interessante. E aí, meus irmãos, em Mateus 6,31, Jesus, em conformidade com esse mesmo pensamento de Paulo, Jesus nos orienta a não nos preocuparmos, por exemplo, com as nossas necessidades básicas, com as coisas triviais da vida. Olha o que Jesus diz em Mateus 6,31: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, comida, bebida, vestuário, que é algo que nos preocupa, porque quem tem, sobretudo, famílias grandes, crianças vão crescendo, vão perdendo as antigas peças de roupa, hoje tudo caro, alimentos, roupas e tudo, poxa vida, fraldas, tudo é caro, meu Deus, aquelas coisas básicas, sobretudo para a vida de um nenê, deixam os pais aflitos. E qual é a razão, meus irmãos, que Jesus nos dá para não nos preocuparmos com estas coisas? Ele dá uma razão. Ele não só diz: não se preocupe e se vire com isso. Ele dá uma razão para nós não nos preocuparmos com os nossos problemas do dia a dia. E a resposta está no versículo seguinte, em Mateus 6,32. Lá Jesus dá a resposta. Ele diz: de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: confiem na onisciência e na providência divinas. O Pai Celestial, que conhece todas as nossas necessidades, Ele pode providencialmente suprir cada uma delas. Confiemos, portanto, em Deus, diz o Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Confiamos em Deus. Eu não sei o que tem provocado ansiedade no seu coração, preocupação no seu coração, que tem tirado o seu sono, da sua esposa, dos seus filhos, tem te preocupado, questões financeiras, questões que envolvam mudança, questões que envolvam emprego, que envolvam saúde, que envolvam uma série de outras coisas no trabalho, na família, no casamento, em quaisquer situações que seja. Deus nos orienta por meio de Paulo: não andem ansiosos por coisa alguma. Deus sabe daquilo que nós precisamos, e aquele que nos conhece melhor do que a nós mesmos pode providencialmente suprir todas as nossas necessidades em nome de Jesus. Amém? Uma palavra de esperança que Deus nos dá. Isso nos leva ao antepenúltimo, quase, ao final aqui dos nossos conselhos, que é:
o 9º conselho, que diz: os cristãos devem viver uma vida caracterizada pela oração e pela gratidão. Os cristãos devem viver uma vida caracterizada pela oração e pela gratidão. Na continuação de Filipenses 4:6, parte B, Paulo diz, depois de dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele diz: mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meus irmãos, Paulo não apenas denuncia o problema da ansiedade, que é um problema muito presente na nossa contemporaneidade, mas também revela a solução para esse problema. Qual é a solução? A oração acompanhada de ação de graças. Olha que coisa curiosa. A oração, meus irmãos, é uma das maiores válvulas de escape que Deus nos deu para lidarmos, para tratarmos do problema da ansiedade. A oração é uma das maiores válvulas de escape, um dos maiores remédios, um dos melhores elementos ou antídotos que Deus nos deu contra o problema da ansiedade é a oração. E não é apenas Paulo que diz isso. Tiago concorda com ele, quando ele diz em Tiago 5,13, parte A, Tiago diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Vocês estão aflitos? Ele diz: querem que essa aflição passe, diminua, Deus dê um basta nisso? Orem, busquem a Deus, conversem com Deus, exponham as vossas necessidades, os vossos problemas, as vossas angústias a Deus em oração. Ou seja, a oração, meus irmãos, é a melhor resposta que existe para a aflição. Falar com Deus é a melhor resposta que há para o problema da ansiedade. Portanto, se algo tem provocado ansiedade no seu coração, não importa se questões financeiras, matrimoniais, conjugais, profissionais, relacionadas ao estudo, relacionadas à família ou quaisquer outras circunstâncias, se algo tem produzido ansiedade no seu coração, eu te encorajo em nome de Jesus, e com base nos textos que lemos de Filipenses, de Tiago, entre tantos outros, eu te encorajo a colocar as suas aflições diante de Deus em oração, porque Ele é poderoso para dar um basta nessa situação, e para acalmar o seu coração turbulento, e para transformar essa situação toda que você tem experimentado, numa grande bonança, e numa grande calmaria, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. 10º lugar, estamos quase caminhando para o final. 10º conselho: os cristãos devem buscar a paz de Deus como resposta para o problema da ansiedade. Repetindo, os cristãos devem buscar a paz de Deus como resposta para o problema da ansiedade. Vejamos o que Paulo diz em Filipenses 4:7, no antepenúltimo versículo. Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como que nós devemos lidar com a ansiedade? Nós acabamos de explicar. Devemos lidar com a ansiedade tornando os nossos pedidos conhecidos a Deus por meio da oração acompanhada de ação de graças, como nós acabamos de ver no item anterior. Agora, e quando Deus atende graciosamente a nossa oração, o que acontece então? Deus traz paz ao nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, Paulo nos ensina 3 importantes lições sobre a paz. Que paz é esta? O próprio texto nos dá pelo menos 3 lições, ou nos transmite pelo menos 3 verdades sobre a paz. Primeira lição: essa paz é proveniente de Deus. Essa paz é proveniente de Deus. Paulo chama essa paz de Deus. Ou seja, Deus é o doador, é a fonte, é o nascedouro, é a origem dessa paz. Essa paz, meus irmãos, não vem dos homens, mas vem de Deus. Não é uma paz que vem da terra, mas é uma paz que vem do céu, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. A nossa paz só vem de Deus, só vem do céu. Essa é a verdadeira paz. Segunda lição: essa paz, por vir de Deus, ela é vista como algo suprarracional. Não dá para entender.
Olha só, é uma paz que, segundo Paulo, excede todo o entendimento. É uma paz, meus irmãos, que está acima da nossa razão, acima da nossa compreensão, acima do nosso raciocínio e acima do nosso intelecto. Nós oramos a Deus, angustiados e ansiosos que estávamos, Ele simplesmente nos responde, e ao responder, a sua paz, a paz de Deus, acalma o nosso coração. Como entender? Eu não sei. É por isso que excede todo o nosso entendimento. É uma paz que vem de Deus e não dos homens, por melhores especialistas que sejam. Por fim, terceira lição, essa paz é protetora. Não é apenas uma paz que é proveniente de Deus, não é apenas supra-racional, mas é uma paz protetora. Perceba que Paulo diz, na continuidade do texto, que essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E eu pergunto, essa paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente do que, Paulo? Ora, a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente da ansiedade. Por isso que ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu posso acalmar o seu coração e dar paz ao seu coração. Confie em mim, me busque em oração e com ações de graças, e eu posso te dar uma paz que você não compreenderá, porque excede todo entendimento, e essa paz é protetora, ela vai guardar o seu coração e a sua mente, mesmo num momento tão difícil da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Quem escreve isso, mais uma vez, é uma pessoa presa, uma pessoa encarcerada, que poderia estar pensando apenas em guerras, problemas e distúrbios, mas um pensamento que preenche o coração de Paulo, mesmo preso, é um pensamento que envolve paz, e não qualquer paz, a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus. Amém. Meus irmãos, em penúltimo lugar, o 11º conselho que eu aprendo nesse texto é este: os cristãos devem preencher a sua mente com bons pensamentos. 11º conselho, os cristãos devem preencher a sua mente com bons pensamentos. Isso inclusive ajudará a vencer a ansiedade. Perceba que o pensamento de Paulo é muito lógico, né? O sujeito só pensa em coisas ruins, só em tragédias, a ansiedade vem. Agora começa a alimentar sua mente, né? Não com pensamento positivo, figuinha ou algo do gênero, mas alimentar sua mente com coisas de Deus, com a palavra de Deus, para ver se Deus não abençoará a sua vida. Amém? Mas leiamos Filipenses 4:8, onde nós encontramos aqui o ponto que nós mencionamos: os cristãos devem preencher a sua mente com bons pensamentos. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, cuidado com aquilo que vocês pensam. Cuidado. Meus irmãos, aqui Paulo chama a atenção dos cristãos filipenses para o conteúdo dos seus pensamentos. Mas afinal de contas, eu perguntaria para você, por que Paulo está preocupado com os pensamentos dos crentes filipenses? E eu estenderia isso a essa igreja. Por que eu estaria falando sobre tomarmos cuidado com o tipo de pensamentos que nós temos? E eu estou evidentemente me incluindo nesse pacote. Dito de outra forma, por que nós devemos nos preocupar com o conteúdo dos nossos pensamentos? Por que isso é tão importante? A ponto de Paulo destacar um texto só para falar disso. Eu quero dar para você duas razões, pelo menos, pelas quais você deve se preocupar com os seus pensamentos. Todos nós devemos nos preocupar com os nossos pensamentos. Primeira razão, você deve se preocupar com os seus pensamentos porque Deus é onisciente. Porque Deus é onisciente. Portanto, se Deus é onisciente, isto significa que Ele tem olhos que nunca dormem e olhos que tudo veem. Sendo assim, Deus conhece as nossas inclinações, as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nada escapa aos olhos de um Deus que é onividente e que, portanto, tudo observa, tudo contempla e tudo vê, incluindo os meus e os teus pensamentos. Então, tomemos cuidado com aquilo que nós pensamos. Segunda razão,
você deve se preocupar com os seus pensamentos, porque eles, os seus pensamentos, contribuirão para construir a sua personalidade, quem você é. Em maior ou menor grau, nós somos resultados em boa parte daquilo que nós pensamos. Em outras palavras, aquilo, meus irmãos, que nós pensamos, contribuirá significativamente para determinar o tipo de pessoa que nós seremos. Por exemplo, se você alimenta pensamentos pecaminosos com frequência, não é um acidente de percurso, mas algo frequente, a todo dia, a toda hora, então há uma grande possibilidade desses pensamentos pecaminosos se transformarem em ações pecaminosas e dar a você um caráter de uma pessoa e uma personalidade de uma pessoa profundamente pecaminosa. Por outro lado, se você alimenta pensamentos santificados com frequência, então há uma grande possibilidade desses pensamentos santificados se transformarem em ações santificadas também na sua vida. Mas então, se os nossos pensamentos são tão importantes, e talvez você esteja fazendo essa pergunta no seu pensamento agora, se os nossos pensamentos são tão importantes, pastor, como fazemos para alimentar bons pensamentos? Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes que todo cristão deveria fazer a si mesmo. Se os meus pensamentos são importantes, os pensamentos de alguém são importantes, como eu posso ou devo proceder para alimentar bons pensamentos, para ter bons pensamentos? Bem, os nossos pensamentos, eles são influenciados sobretudo por dois dos nossos sentidos, a visão e a audição. Estas são as duas principais portas pelas quais entra um conteúdo na nossa vida, o que nós vemos e o que ouvimos, e aquilo que vemos e ouvimos contribuirá positivo ou negativamente para moldar quem nós somos. Ok? Isso quer dizer que aquilo que vemos e ouvimos afetará de algum modo os nossos pensamentos. E sendo assim, me permita compartilhar com você algumas dicas, 5 dicas na verdade, que o ajudarão a abastecer, a alimentar, a nutrir a sua mente com bons pensamentos. Eu poderia dar várias outras dicas, eu gostaria de dar 5 que eu diria que são fundamentais para alimentarmos a mente com bons pensamentos. Primeira dica: leia e estude a Bíblia com frequência. Leia e estude a Bíblia com frequência. A leitura e estudo frequentes da Bíblia, meus irmãos, irão abastecer a nossa mente com bons pensamentos, e estes, por sua vez, contribuirão para nos transformar em uma pessoa de fé ou em uma pessoa mais piedosa. Então, abasteça a sua mente com pensamentos de Deus, pensamentos estes expressos na Bíblia. Primeira dica. Segunda dica: ore com regularidade. Ore com regularidade. Sobretudo se der, não só no pensamento também, é a oração que Deus ouve e responde, nada se furta ao conhecimento dele, é óbvio, mas se possível, ore em voz audível, não precisa gritar, quer dizer, ore conforme você entender que o momento exige, e ao orar, preste atenção naquilo que você mesmo está orando, porque isso vai ajudar o seu pensamento, vai ajudar a sua fé, vai de alguma forma contribuir para o seu relacionamento com Deus. Não é que a oração só em pensamento não contribua, a oração em todos os sentidos será benéfica, mas ore com regularidade. Uma vida de oração irá nos manter mais próximos de Deus e, portanto, nos manterá mais afastados de maus pensamentos e, sobretudo, de pecados. Talvez pequemos demais, porque temos orado de menos, e lido a Bíblia menos ainda. Dicas muito preciosas. Terceira dica: leia bons livros sobre teologia, sobre fé cristã, e sobre, por exemplo, a biografia de homens e mulheres de Deus. Essa leitura, assim como a leitura da Bíblia, irá alimentar a sua mente com bons pensamentos, e também com pensamentos piedosos, vai contribuir com a sua vida. Quarta dica:
assista bons documentários. Vivemos na época do YouTube, da internet, dos Reels, né, de todos aqueles videozinhos que tem em Instagram, Facebook, nas redes sociais, no YouTube e tal. Então, assista bons documentários, bons filmes, bons programas de TV, bons vídeos da internet. Bons vídeos, viu, irmãos? Porque tem muita porcaria, ou se tem, na internet. Especialmente, assista aqueles vídeos que tratem de temas relacionados à fé cristã, produzidos, feitos por pessoas idôneas, que são cristãs, são piedosas, são exemplos de cristãos. Consuma esse material no bom sentido. Esses vídeos certamente vão municiar a sua mente com bons pensamentos. Por fim, quinta e última dica: escolha bem as suas amizades. Olha que ponto importante. Tem muito crente que escolhe muito mal as suas amizades. Sabe por que devemos escolher bem as nossas amizades? Porque as nossas amizades e as conversas que nós mantemos com elas também influenciarão na construção dos nossos pensamentos e, por conseguinte, contribuirão na formação da nossa personalidade. Quer ver só uma coisa interessante? Olha o que a Bíblia diz, preste bem atenção. Em 1 Coríntios 15, 33, Paulo faz uma importante advertência aos crentes da igreja de Corinto. É um versículo muito conhecido da Bíblia, 1 Coríntios 15, 33. Paulo diz, conforme a NVI: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Só que aqui o curioso é essa palavra companhias em grego, porque ela vem do grego homilia, que hoje homilia é sinônimo de pregação. Só que lá antigamente, na Roma e Grécia antigas, o sentido era outro, né? E o termo homilia, ele é um termo ambíguo. Ele tem dois sentidos básicos lá atrás. Só que Paulo me parece também que ele é meio ambíguo aqui. Ele quer se referir aos dois sentidos de homilia no texto. Qual o primeiro sentido de homilia? É aquele de um grupo de pessoas associadas. Então, por exemplo, aqui a igreja. Essa reunião é uma homilia, é um grupo de pessoas associadas, por exemplo, em torno do valor comum que é a fé cristã, e assim por diante. Só que homilia também significa conversa, bate-papo, conversação, que essas pessoas têm nesse grupo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que tanto as más companhias quanto as más conversas irão influenciar, obviamente, o nosso modo de pensar e, portanto, contribuirão para corromper os nossos valores e a nossa conduta. Meu irmão, cuidado com as suas amizades, cuidado com os tipos de conversas, né? Com o conteúdo das conversas que você tem e com as pessoas com as quais você conversa. E isso pode corromper valores e princípios cristãos na sua vida. Cuidado. Aquela velha história, aquele velho ditado em português, né? Aqui, me diga com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. É bíblico. Nada mais é do que a versão tupiniquim de 1 Coríntios 15, 33, em aspectos paulinos. É isso. Meu irmão, cuidado com quem você anda e com as conversas que você tem com esta ou estas pessoas. Isso não é só para jovens, não é só para adolescentes, é para adultos também. É para crentes velhos de igreja. Tome cuidado com as pessoas que você anda e com as conversas produzidas nesses encontros. Isso pode prejudicar a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Finalmente, o 12º e último conselho: os cristãos devem colocar em prática os ensinos bíblicos aprendidos. Tem tudo a ver, né? Inclusive com a conclusão desse sermão. Em 12º lugar, o 12º conselho é que os cristãos devem colocar em prática os ensinos bíblicos aprendidos. Filipenses 4:9, a meu ver, diz isso quando diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, um dos maiores desafios da vida cristã é transformar a teoria aprendida na Bíblia em prática. É um dos maiores desafios. Não adianta nada sermos ortodoxos na doutrina e na teologia, e se nós não formos ortopráticos na conduta e na vida. Não adianta nada.
como Tiago, mais uma vez, evocando Tiago aqui, como Tiago muito bem declarou em Tiago 1:22, um texto muito importante para a nossa vida cristã, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por isso, que Deus nos ajude não apenas a aprendermos sobre o amor, mas também a praticarmos o amor. Que Deus nos ajude não apenas a estudarmos sobre o perdão, mas também a vivermos o perdão. Um cristianismo apenas teórico, ele não serve para nada. Mas um cristianismo prático, que se traduz em atos concretos, ele pode transformar o mundo. E que Deus nos ajude a vivermos tal cristianismo em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Hoje nós aprendemos 12 importantes, relevantes conselhos úteis para uma vida cristã abençoada. Vimos que esses 12 conselhos versam sobre as mais variadas áreas da nossa vida: os relacionamentos, o amor, a ansiedade, a oração, a gratidão, a prática e assim por diante. Mas, meus irmãos, nenhum desses conselhos, como acabamos de mencionar no 12º ponto, nenhum desses conselhos terá utilidade se nós não nos esforçarmos com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, por colocá-los em prática. Um dos grandes problemas da nossa época não é a ausência de sermões. Temos muitos sermões por aí, na internet, no YouTube, com excepcionais pregadores, muito bons pregadores, bons mestres. Não nos falta ensinamento, quer por meio de uma escola de EBD, quer por meio de uma pregação, quer por meio de um testemunho. Eu diria que nós temos muitos bons ensinamentos, excetuando-se evidentemente heresias à parte, por aqui e por ali encontradas. Mas eu desconfio que um dos nossos maiores problemas seja o fato de não colocarmos em prática muito, mas muito mesmo, daquilo que aprendemos. É um conteúdo que entra por um ouvido e sai pelo outro. Saímos às vezes do culto e por N outros problemas, já da porta para fora nos esquecemos daquilo que foi pregado. Talvez porque julgamos que aquilo não tenha relevância para nós. Talvez porque julguemos que, como disse aquele jovem rico, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância, desde a minha juventude. Não, Senhor, eu sou um profundo praticante da sua palavra. Ninguém vive o evangelho como eu. Ninguém é tão santo como eu. Ninguém é tão bom pastor, tão bom cristão como eu. E talvez essa postura, às vezes inconscientemente arrogante e petulante, roube de nós a bênção de experimentarmos as bênçãos decorrentes da prática do evangelho e dos valores cristãos. Que Deus nos ajude a aprendermos muita teoria bíblica, muita teoria teológica, muitos ensinos bíblicos. Isso é uma bênção, isso é muito bom. Mas que Deus nos ajude e nos dê graça para vivermos tais ensinos, tais doutrinas e tais valores cristãos, na medida do possível, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos ajude a colocarmos esses conselhos que Paulo deu à igreja de Filipos. Que Deus nos ajude a colocá-los em prática também na nossa vida. Se esses conselhos foram bons para a igreja de Filipos, eles também são bons para essa igreja. Aliás, são bons para toda e qualquer verdadeira igreja cristã. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela mensagem de hoje, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, apóstolo Paulo, pela vida dos irmãos da igreja de Filipos, uma igreja que nós não tivemos a oportunidade de conhecer, mas creio, Senhor, que no futuro nós haveremos de nos encontrar com esses irmãos filipenses. Te agradecemos porque o nosso nome, Senhor, está registrado nos céus.
O nosso nome está escrito no livro da vida, não pelo nosso mérito, mas pela tua graça, por aquilo que o Senhor fez por nós, e não aquilo que nós mesmos fizemos, porque as nossas obras não são nada, mas as tuas obras, sobretudo aquela realizada na cruz e na ressurreição ao terceiro dia. Senhor, nós te louvamos por essas benditas, gloriosas e abençoadas obras. Te agradecemos, Senhor, por pertencermos à sua igreja. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocarmos esses conselhos, com a ajuda do seu doce Espírito, em prática. Ajude-nos a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Ajude-nos a vivermos uma vida harmoniosa. Ajude-nos a vivermos uma vida firmes em Cristo. Ajude-nos, Senhor, a buscar a sua face, não apenas em oração, mas também em ação de graças, em gratidão. Ajude-nos a colocarmos em prática, Senhor, aquilo que nós aprendemos. Senhor, ajude-nos, enfim, a colocarmos em prática tudo quanto ouvimos nessa noite, por meio desse texto bíblico que o Senhor nos outorgou através do teu servo, o apóstolo Paulo. Perdoe-nos quando por N deslizes, ou muitas vezes desleixos da nossa parte, nós acabamos não cumprindo a sua palavra, mas acabamos nos tornando meros ouvintes. Ajude-nos, como Tiago muito bem nos lembrou, a sermos cumpridores, a sermos praticantes da sua palavra, para que os homens vejam, Senhor, o Senhor é espelhado em nós, para que eles vejam as nossas boas obras, como teu próprio Filho Jesus disse, e eles glorifiquem ao Senhor, ó nosso Pai que está nos céus. Abençoa a nossa vida nesta noite. Ajude-nos a sairmos daqui com uma mente transformada, abençoada, impactada pelo seu Evangelho, pela exposição da sua palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da sua palavra. Que a sua palavra injete fé em nossos corações, injete esperança, nos transforme, nos modifique, para que sejamos melhores pessoas, melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores tios, melhores sobrinhos, melhores avós, melhores cidadãos, melhores vizinhos, melhores empregados, melhores patrões. Ajude-nos a sermos melhores pessoas, melhores cristãos, por que não dizer também, Senhor? Trabalhe em nosso coração, que o teu Espírito use tudo o que foi dito nesta noite, e que Ele trabalhe esses valores, princípios e verdades na nossa vida, e também através da nossa vida. Te louvamos por tudo. Te glorificamos e agradecemos por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite, em nome do seu Filho Jesus. Amém.